Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um método super poderoso e com base na ciência para fazer o conhecimento, sabe, grudar na mente de vez. Se já aconteceu de se matar de estudar para alguma coisa e depois, puf, sumiu tudo, essa conversa aqui vai explicar direitinho por que isso acontece e, claro, como resolver. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente passa horas e horas estudando, se dedicando, e aí poucos dias depois parece que não lembra de mais nada. É uma frustração que, nossa, todo mundo já sentiu. Mas o bom é que existe uma explicação para isso e, o melhor de tudo, uma solução. E o principal culpado por trás dessa história toda tem nome e sobrenome, viu? É a tal da curva do esquecimento. Basicamente, é um princípio científico que mostra que, assim que a gente aprende algo novo, a nossa memória começa a despencar. E olha, o mais importante de entender aqui não é uma falha de ninguém, tá? É simplesmente o jeito que o nosso cérebro opera. Exato. E isso aqui é um ponto-chave. Nosso cérebro, ele não é um computador que guarda tudo para sempre, sabe? Pelo contrário, ele foi feito para ser super eficiente, então ele joga fora tudo que ele acha que não é importante. Esquecer, então, não é um bug, é parte do sistema. É como ele foi programado para funcionar. Ok, então se o cérebro foi feito para esquecer, o que a gente faz? Desiste? Não. O segredo não é lutar contra a maré, mas aprender a nadar com ela. E é justamente aí que entra a grande solução. O verdadeiro antídoto para essa curva do esquecimento. O método das revisões programadas. Mas afinal, o que é esse método? Bom, de forma bem direta, é uma estratégia super inteligente. Em vez de estudar uma vez só e ficar torcendo para lembrar depois, a ideia é revisitar o conteúdo em momentos muito específicos, momentos-chave. A gente basicamente intercepta o esquecimento antes que ele aconteça. Beleza. E aqui tá o pulo do gato. Porque não basta só sair revisando de qualquer jeito. O que faz esse método funcionar de verdade é o timing. O quando revisar é o que faz toda a diferença. E o cronograma é bem simples, na verdade. A primeira revisão acontece em 24 horas, a segunda em 7 dias e a terceira em 30 dias. Pensa assim, a primeira, de 24 horas, serve para frear aquela queda gigante que acontece logo no início. A de uma semana já reforça bem a memória. E a de um mês, bom, essa aí começa a gravar a informação na memória de longo prazo. É como um reforço em 3 passos. E o resultado disso tudo na prática é incrível. Cada vez que a gente faz uma dessas revisões, aquela curva do esquecimento que era super íngreme vai ficando mais pentada. A informação fica mais sólida, mais difícil de esquecer. É como se a cada revisão a gente dissesse para o nosso cérebro: ó, isso aqui é importante, viu? Guarda aí. Certo, a gente já sabe o que fazer e quando fazer. A pergunta agora é: como fazer essa revisão de um jeito que funcione de verdade? E aqui vai uma dica de ouro. Revisar não é reler o livro inteiro de novo. Nossa, isso seria uma perda de tempo. O lance é ser ativo. O que isso quer dizer? É pegar os próprios resumos e ler, dar uma olhada naquele mapa mental que foi feito, passar o olho só no que foi grifado, ou, uma técnica excelente, tentar resolver questões sobre o assunto. Isso força o cérebro a trabalhar. É isso aí. O objetivo aqui não é aprender tudo de novo do zero, é fortalecer as conexões que o cérebro já criou. Pensa que é como reforçar uma ponte. É muito mais fácil e rápido do que ter que construir uma ponte nova toda vez que se precisa atravessar o rio, né? E esse processo de ficar fortalecendo as conexões neurais traz umas vantagens gigantescas. Vamos focar em 2 delas, que, sinceramente, mudam o jogo para qualquer pessoa que estuda. A primeira, que é a mais clara de todas, é a consolidação da memória. Sabe aquela memória de curto prazo que é super frágil e some rápido? Pois é, esse método pega informação de lá e a transfere para a memória de longo prazo. É lá que o conhecimento fica guardado de verdade, de um jeito seguro e fácil de acessar. Agora, a segunda vantagem. Essa combate um inimigo que é, olha, muito traiçoeiro. É quase uma pegadinha do cérebro. É o chamado esquecimento passivo. Já ouviu falar nisso? A armadilha é a seguinte. Sabe quando a gente olha para o material e pensa, ah, isso é que eu sei, já vi. A gente reconhece o assunto, ele parece familiar. Só que aí, na hora da prova, na hora da pressão, que precisa lembrar mesmo, cadê a informação? Some. O esquecimento passivo é isso. O método das revisões força a gente a buscar a informação de verdade, a testar se ela está lá. Garante que o conhecimento seja real e não só uma sensação de que ele existe. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que isso aqui não é só mais uma diquinha de estudo, sabe? É algo muito maior, muito mais profundo.
Essa frase da fonte original resume a ideia perfeitamente. É um pilar fundamental de uma preparação eficiente e sustentável. A palavra pilar aqui é perfeita. É a base, o alicerce que sustenta todo o resto. Sem isso, o conhecimento pode desmoronar. E sustentável também é chave, porque é um método para a vida, não só para uma prova. Então a mensagem final é bem direta. Para quem leva a sério o aprendizado, para quem quer de fato dominar um assunto, seja para passar um concurso, para crescer na carreira ou simplesmente por amor ao conhecimento, as revisões programadas não são opcionais, não são um bônus, elas são parte essencial do jogo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se revisar é mesmo segredo para fortalecer a memória, imagine o quão mais sólido o nosso conhecimento poderia se tornar se a gente transformasse isso num hábito. Pensa no potencial. Se o esquecimento deixa de ser o vilão e passa a ser algo que a gente controla, bom, aí o céu é o limite para o que se pode aprender e, mais importante, reter.